Coma isso aqui e convença o babaca do Adão a comer também. Porque aí vocês vão adquirir sabedoria, vocês vão perceber que estão sendo manipulados. Aí a bola da Eva, crau, e convenceu Adão a também morder. Aí abriram os olhos, começaram a ter sabedoria, começaram a ter tirocínio, viram que estavam nus, se cobriram. Até então eles eram animais. Os cachorros, os elefantes, macacos, que estão nem aí, estão nus. Olha os detalhes disso. Aí a serpente seria então a defensora da dignidade da espécie Homo sapiens. E Deus, o Javé, seria o malvado da história. É isso que os cainitas afirmam. E que esse Deus também teria destruído a Torre de Babel, porque de novo a raça humana chegou a um ponto tal que não queria mais se submeter ao domínio desse Deus. E que Sodoma e Gomorra foi destruída não tem nada a ver com sexo, é porque lá uma nova rebelião estava em curso. Vejam como o assunto é complexo. Muitos muitos livros apócrifos a respeito dessa história que eu estou falando para vocês aqui, existiam logo após a época de Jesus. Cerca de 4.000 livros evangelhos existiam na época. Hoje nós temos menos de uma centena, porque tudo desapareceu. Existiam livros que diziam que esse Deus, o Deus dos judeus, era um Deus mesquinho, não tinha nada a ver com outros deuses mais evoluídos que ele. Vocês vejam, se a gente falar 10 minutos desse assunto, vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, que já estudamos um pouquinho, temos curiosidade por esse tipo de assunto, a gente fica queixo caído. Aí se a gente for aprofundar o que o Evangelho da Verdade de Valentiniano, foi um apócrifo descoberto em 45 em Nag Hammadi e outros livros descobertos, manuscritos em Mar Morto em 1947. Se a gente for começar a estudar o livro dos Jubileus, apócrifo, o Evangelho da Verdade, apócrifo, o Evangelho da Verdade Valentiniano, apócrifo, o Apocalipse de Moisés, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria de Madalena. Se a gente for começar a estudar tudo que esses apócrifos, assim hoje considerados, que diabos é apócrifo? São livros que você não reconhece a autenticidade, ou seja, que você não pode apontar com certeza do método científico de análise quem foi o autor. Por isso se chama de apócrifo. Apócrifo quer dizer sem autenticidade comprovada, não é que não preste, porque ninguém sabe quem escreveu. E essa separação ocorreu no século IV, quando a Igreja Católica separou o que seria oficialmente aceito, os canônicos, e aqueles que ela não sabia se serviam os apócrifos. Se nós formos analisar tudo que esses apócrifos falam sobre livros que existiam antes do tempo de Jesus, falando dos tais deuses, o seu significado, o que era, o que deixa de ser, nós ficaremos com o queixo caído. Mas nós, seres humanos, ainda não temos a necessária maturidade espiritual e nem muito menos o controle emocional para ir a fundo nesses assuntos. Qual é o interessante de tudo isso? É que mesmo assim a gente vai começar a conviver com esses seres a qualquer momento. Vai ser uma retomada de contato, se isso tudo for verdade que eles vêm falando. As tais naves que já apareceram por aqui, que alguns viram, se aquilo tudo não for pirotecnia, brincalhona dos céus, um pouco mais, e a gente, pouco a pouco, ao longo dos próximos 8, 9, 10, 14, 17 séculos, a humanidade, pouco a pouco, vai se acostumando com a diversidade fantástica que existe no universo. Diversos tipos de seres que vão se aproximando da Terra, e nenhum deles a gente deveria chamar de deuses, porque são tão capengas,
espiritualmente falando, são tão longe da perfeição do Pai amantíssimo como nós, terráqueos, somos. Muitos deles são bem mais evoluídos que nós, disso não temos dúvida. Outros tantos, nem tanto. O problema é que eles não são criminosos, e nós aqui na Terra somos criminosos diante das regras cósmicas. Porque em tempos passados e ainda hoje nós cometemos todo tipo de cretinice, principalmente matando uns aos outros, como nós fazemos aqui na Terra, para isso utilizando mínima desculpa. Essa é a questão. Então, infelizmente, a gente não pode ir a fundo nessas questões, nem eles, os amigos aí vão, porque nós não temos maturidade para isso. O importante que a gente saiba é o seguinte, concluindo para passar, nós temos um Pai amantíssimo que está acima de todas essas questões. O Deus Pai, Jesus fala, é um Pai amantíssimo. A gente chama de pai, poderia chamar também de mãe, tá? Porque as palavras terrenas são ridículas. Ridículas, não, são maravilhosas, mas não servem para simbolizar tudo. Masculino e feminino existe aqui na Terra e em outros mundos, sem dizer que não é desse jeito. Então Deus não tem que ser nem homem nem mulher, ou ter um desses dois gêneros. A coisa não funciona assim, mas na nossa cabeça, se não for assim, a gente nem sabe como é que é. Então, por enquanto, para essa humanidade, tudo que nós podemos saber ou pensar que sabemos é que há um Pai amantíssimo, perfeito, que vela por cada um dos seus filhos, seja ele aqui na Terra, um sistema qualquer espalhado no universo. Esse Pai amantíssimo está acima de todas as maluquices dos seus filhos e filhas criados no cosmos. Ponto 2. Esse Pai amantíssimo respeita o livre-arbítrio de todos os seus filhos e filhas e não se mete na vida de ninguém. Ele não interfere. Ele dá todas as condições, inspira, ajuda, mas não se mete. Se eu quiser fazer uma besteira com o Ricardo, ele me inspira para não fazer, mas se eu quiser fazer, eu faço. Ele não vem aqui e me agarra para não fazer uma besteira com o Ricardo, eu faço. Então, a regra desse Pai amantíssimo é o livre-arbítrio de todos. Agora, abaixo dele, tudo é imperfeição. O próprio Jesus disse que perfeito somente esse Pai. O problema é que a gente aqui na Terra começou a chamar essas figuras aqui abaixo dele como sendo deuses perfeitos, e não são. É isso que a gente por enquanto pode saber. Estou com duas perguntas para fazer. Você vai dizer se quer que eu faça aqui uma vez ou se você responde e depois eu faria outra. Vamos fazer as duas. Duas? Então é o seguinte, eu estou fazendo aqui lendo novamente aqui sua trilogia, e dentro do primeiro capítulo do livro 1, são mencionados problemas que teriam ocorrido aqui no planeta Terra, chamado planeta azul, anteriormente à decisão de que fosse implantado um portal intergaláctico, que teria causado uma degradação no planeta, e foi necessário haver uma intervenção para que o planeta recuperasse as condições e houvesse essa decisão. E a segunda pergunta, então eu gostaria de saber quais teriam sido as causas dessa degradação. Se teria sido, pelo que a ciência sabe, a degradação que teria havido no planeta em época anterior teria sido um choque lá do cometa que destruiu os dinossauros, né? Mas isso há 65 milhões de anos. E depois menciona que foram trazidos para a Terra humanoides. A pergunta que eu faria é por quê? Porque, segundo eu entendi, salvo engano meu aqui, já havia aqui na Terra alguns tipos de humanoides que teriam sido originados aqui mesmo. E até outros mesmo que seriam decorrentes de experiências anteriores. Pergunto quais experiências anteriores teriam sido isso, porque esses humanoides que já existiam aqui não seriam adequados e
precisaria ter trazido esses outros de fora.